Eu sou Fred Figueroa, estou aqui ao lado de Cauê Diniz, de Cássio Zirpoli, direção da live de Márcio Souza. Estamos aqui para mais um programa dessa temporada 2025, mais um clássico envolvendo clubes do Nordeste. O Vitória segue uma trilha oposta à do Sport. Aí você pode dizer, peraí Fred, você está falando do Lanterna e do agora 16º colocado. Não é tão oposto assim. Se fosse o Bahia, que disputam a vaga direta na Libertadores, faria sentido falar em oposto. Mas será que dá para comparar e chamar de oposto o Sport e o Vitória? Dá. Numericamente, tá aí. Exatamente. Só olhar a pontuação. Mais que o dobro de pontos, Exatamente. tá? Mas fundamentalmente, dignidade. Respeito de quem está lá dentro, a história do clube e ao escudo do clube, tá? As tradições. O Vitória, da primeira rodada até essa 35ª rodada, lutou todas as partidas com dignidade. Tomou 8 gols do Flamengo no Maracanã. 8 gols do Flamengo. E não se desmanchou enquanto o No clube. jogo seguinte, Venceu o Atlético Mineiro. tava o estádio cheio, de pé, cara a tapa, enfrentando, vencendo, ficando dentro do campeonato. Algo que o Sport não conseguiu fazer. Era uma partida que só havia motivação tácita, motivação dentro do campeonato de um lado. Mas o que a gente viu foi, por mais que a motivação palpável só estivesse do lado do Vitória, a gente viu um jogo que foi quase protocolar, tá? O grau de resistência que o Sport ofereceu foi nenhum. Constrangedor em alguns momentos. Era uma conta de luz para o Vitória? Era, mas foi daquelas que você não tem a menor dificuldade em ir lá e conseguir. Sinceramente, O até Botafogo era uma conta de luz. O Isso. Sport Botafogo. E o Sport teve alguma teve resistência. Até na Série B é raro a gente ver jogos como a gente viu. Mesmo lanterna, mesmo entregue, jogando em casa, é muito raro a gente ver o adversário vir e assim, em 15 minutos já fazer 2-0, jogar em ritmo de treino, sem precisar ir para enfrentamento, fazer marcação muito forte, desgastar fisicamente, sofrer cartões, tá? Uma diferença muito grande. Então, Cauê, queria começar fazendo uma análise geral do jogo, tá? Sem uma ótica mais voltada tanto para o Vitória quanto para o Sport, mas essa análise geral a partir do fato de que um dos times faz o campeonato possível, sobretudo depois da chegada de Jair Ventura, tá? Que deu ao Vitória pulso. A gente vê os caras lutando, comemorando, Isso. entendendo a dinâmica. A reação de Kaiser, chorando Exatamente. numa entrevista assim, deixando claro, pessoal, eu gosto disso aqui. Ou seja, o que eu entendi ali, eu gosto disso aqui. Meu irmão, eu gosto de quando tem um comprometimento, de quando tem uma luta de verdade. Ou seja, Isso. quando tem uma luta que você consegue batalhar. E, assim, ele não tinha. O Vitória não tinha conseguido se salvar. Né? Sim. Tipo, Não é o último jogo. não é o né? último jogo, mas assim, mas é o entendimento da importância desse jogo, de saber, Exato. meu irmão, do que o Vitória tem que fazer, ganhar na Ilha do Retiro de um esporte completamente entregue, era um papel e o Vitória foi lá Cumpriu. e cumpriu, assim, ensaiou ali com o gol de Pablo, assim, mas depois, aquela carga, eu acho que aquela reação, desculpa, aquela reação de Kaiser, não sei se os outros teriam reações, mas pode ser o nível de pressão que o próprio time do Vitória Isso. tá. Eles sabiam que era uma obrigação de alguma maneira. por mais Mas que tá fosse vivendo aquilo, longe não, de tá, casa. não tem. Você pode estar brigando, porque o cara pode até escapar. Como o campeonato bota um regulamento de 4 caem de todo jeito, um time pode cair jogando bem, como o outro pode escapar sem fazer muita coisa. O campeonato permite isso, porque 4 vão cair. Mas esse time do Vitória, os caras estão concentrados em relação a essa briga. O do Sport realmente tá entregue assim, numa escala que eu nunca vi na minha vida, inclusive, tá? Cássio citou a entrevista final de Kaiser e foi até uma outra boa. Um outro recorte importante para a gente trazer para aqui. Porque a entrevista de Kaiser, Cássio, ela veio segundos depois da entrevista Literal. apática. Muito boa pergunta do na repórter. Da transmissão. entrevista apática, sem alma, sabe? Uma entrevista fria,
cujas respostas não parecem Zumbilândia. É. É Zumbilândia. parecem não estar vindo de dentro, né? Exato. Não parece um boneco ali falando qualquer bobagem. Que repete E sempre como a mesma repórter já coisa, disse assim, ó, não adianta pedir desculpa, É. já tirou o discurso que ele ia fazer, né? Exato. E depois ele, como um jogador às vezes não consegue várias linhas, assim, ele voltou para desculpa. É. Ele falou, eu peço desculpa, mas já não adianta pedir desculpa. Como Então, pensar assim, 2026 É. e você não consegue, e ele não consegue. com que o cara que tem lá. diferença, né? Espírito também dentro de campo, nas entrevistas, conjunto completo do que foi o jogo, né, Cauê? Exato, Fred. Primeiro porque são dois clubes que escolheram caminhos diferentes e a matemática está aí. Muitas vezes o básico para escapar, todo mundo sabe. E o Vitória entendeu qual era o básico para tentar, para brigar, que é isso que o Vitória está fazendo. O Sport não entendeu nunca qual era esse básico para escapar. Quando viu que as coisas não caminharam do jeito que eles pensavam lá no início, em janeiro. E depois não entenderam qual é o mínimo da dignidade quando decidiram que César era o nome a fazer uma transição para o próximo ano. O Vitória não. O Vitória foi atrás de um nome que, por mais quem me conhece de anos aqui, que eu não sou o Venturismo Futebol Clube, longe disso, mas é um cara que, para quem tá precisando de energia para brigar, provavelmente você vai ter. Se vai escapar ou não, é outra história. Se vai ter um futebol bonito, provavelmente não. Mas vai ter algo competitivo. Vai ter algo que o cara sabe entregar para aquele remédio, para aquele enfermo naquela situação. Talvez o enfermo, o doente, não reaja. Como algumas vezes ele não conseguiu fazer sobreviver. Mas você vê a entrega e o que geralmente Jair consegue, que é aglutinar o grupo em cima de um propósito. Exatamente. E aí ele consegue. Às vezes a qualidade não será o suficiente para dar o retorno em campo, para dar as vitórias necessárias, para escapar, mas você vê a energia. Você vê uma escalação que vem com 3 zagueiros, 2 homens de meio de campo com mais uma postura ali de marcar e jogar. Organização o tempo inteiro, né? E Isso organizado. fundamental. Você não vê um time desorganizado. E mostrou isso contra o Palmeiras, segurando Isso. 0-0. Veja só, Thiago Couto fez grandes defesas, sofreu, mas também não foi nada pra dizer assim, Isso. meu amigo, Vitória chegou lá e foi engolido, massacrado, bombardeado. Bunda na parede, foi 90 dentro da normalidade. minutos. Exato. E um time mais fraco que vai em busca do empate e que consegue o precisa empate. entender quais são os caminhos. Não foi pra tão tentar diferente do escapar. Fluminense, que empatou com o mesmo 0-0. Isso. Não precisa entender os caminhos, as suas armas. Não dá para você entrar numa competição como essa ou viver certos recortes e momentos dessa competição e não entender as armas que precisa utilizar. Jair hoje, mesmo diante de um esporte rebaixado, mesmo diante de um esporte fragilizado, mesmo diante do esporte, todo mundo sabia que possivelmente até o pior público do ano não chegou aqui e botou 10 atacantes para jogar. Exatamente. Ele respeitou. Aí eu o lembro, jogo. aí eu lembro que o Sport fez Eu não sei se você falou, pessoal, que o Sport já morto nessa campanha, aí vai lá contra o Allianz Parque, 3 atacantes. Contra o Flamengo, pô. Contra o Flamengo. Um volante. Um só volante. ele, vamos lá. Assim, Peito aberto. é beira a autossabotagem, assim, meu irmão. Assim. É o peito Meu irmão, aberto. Não, isso aconteceu assim N vezes. Porque Isso. tu falou que já, obviamente, lembrando disso, né? Foi Não foi coincidência. nem tanto, foi coincidência mesmo, tu foi lembrar. porque assim, o Sport cansou de fazer isso. Você olhava assim, meu Deus do céu, os caras não tem noção de como estão jogando, de como estão jogando e contra quem vão jogar, não. É isso. É enxergar o adversário. E aí, Jair respeitou o jogo, entendeu que o Sport, com seus momentos de exceção, poderia criar alguma dificuldade. Poderia trazer alguma instabilidade para o Vitória que poderia talvez tirar essa rota do Vitória de tentar brigar. Porque hoje, você não ter 3 pontos para o Vitória nesse jogo, até pela tabela que o Vitória tem nessa reta final, seria cruel. Seria jogar uma possibilidade muito grande. Então, a partir do momento que ele respeitou o jogo, ele sabia que o queixo de vidro do outro lado não aguenta. Exatamente. Não aguenta. Então, um murro
derrubaria todo o castelozinho de papel que é o time de César. Porque se você pegar os últimos jogos do Sport, por mais que alguns jogos do Sport tenha corrida atrás, mas a maioria dos jogos, quando o Sport tomou gol, e chega o segundo, ó, o clima, e aí vai chegando no final, onde as coisas já se sabe o que vão acontecer, e que não tem como, mas o aspecto extracampo, que se avolumou nas últimas semanas, faz com que todo mundo saiba e olhe assim, eu não sei se eu vou estar aqui. Ah, mas eu tenho um contrato, mas eu não sei. Ninguém sabe o que é que vai ser o Sport de 2026. Ninguém sabe quem tem contrato em 2026 se fica. E a gente não sabe se querem ficar. Então, diante de um time queixo de vidro, como se fala muito no boxe, Totalmente queixo de um vidro. murro provavelmente é desmontar. E aí o Vitória deu logo 2 murros. Sabia da fragilidade, sabia que quando o Sport se acua, tem dificuldade, e aí quando sai aquele primeiro gol, que tem aqueles momentos de um pouco de azar, um pouco do chama-gol do goleiro que Sim. esteve hoje à frente da meta do Sport. Abre-se um caminho que ajuda muito o Vitória, que é tirar o Sport talvez lá de trás e se expor ainda mais. E aí você entra num estilo de jogo que Jair Ventura gosta, Total. um jogo mais vertical, explorando os espaços que vão ser dados pelo adversário, e um tipo de jogo que aí o Sport jogando com as suas torres gêmeas estáticas da dupla de zaga, que não conseguem correr para trás, aí, meu amigo, é difícil sobreviver. Tanto que quando ali naquele intervalo, que eu vejo, quando vejo entrando o Kaiser, eu disse, acabou-se. Por quê? Porque Renzo, queira ou não, é um centroavante que trabalha muito mais o pivô. Segurar a bola, trabalhar a bola nas bolas aéreas. Renato Kaiser não. Ia ser potencializar o que o Vitória sabe fazer, que é a arma do contra-ataque, e em cima dos 2 caras que são muito lentos na volta do contra-ataque, que é a dupla de zaga. Teve ali com a coincidência de Ramon sair no intervalo, mas mesmo assim o sistema defensivo do Sport já completamente, o time está completamente desorganizado, e aí sai aquele gol de Kaiser, que ali é o fechar o caixão e um gol emblemático, porque Kaiser pega a bola no meio de campo, vai levando, ninguém chega, corta de Luan Cândido e chuta com a perna ruim, de fora da área, o zagueiro Dá as costas e dá deixa as desviar. costas e deixa desviar. Então, assim, E o goleiro chega o goleiro- carregando E uma tonelada. Kevson chegando ali pra ver de perto o lance. não, o Kevson já tinha levado Não, mas ele chega pra ver de lance. porque o lance sai de Kevson, É, né? Ele quer, que pega a perde bola. a Mas bola ele do- volta, vai pra lá, menino. mas ele volta Ele ali, volta o ali freio de mão e puxar e tal. Deixa eu ler 2 superchats aqui para trazer Cássio para o debate, tá? Queria que nosso diretor Márcio trouxesse para a tela o superchat primeiro de El Baiano, tá? 1305. Cássio, ele diz o seguinte: co-irmão é para ajudar nessas horas mesmo. Obrigado pelos 3 pontos. Dessa vez, sem o cerveja training. Abraços para a turma e melhor sorte para o co-irmão em 2026. El Baiano, assim como Rodrigo Andrade, 777, diz o seguinte: relembra a frase do ano passado, né? Citando como se fosse Rodrigo, o jogador que tem aquela clássica foto da cerveja, né? Nem treinar, a gente treinou e fez isso com os caras, imagine se treinasse. Ou seja, Cássio, eu trouxe essas 2 mensagens de torcedores do Vitória para deixar claro que o esporte ele tá tão desligado até do básico de rivalidade, de lembrar desse episódio que os torcedores do Vitória estão lembrando. Fred, mala branca que disseram de 2 milhões, 1 milhão. milhão do Santos e 1 do Inter. Então, assim, Veja, não sei se foi verdade, é o que se veiculou. não vai pela dignidade do clube. Não tem energia pela própria dignidade até para se realocar no próximo ano. Lógico que tem um treinador que, na verdade, um distribuidor de camisas que não ajuda. Atrapalha. Sim.
Mas às vezes ali os caras. Energia, cada um dá o seu. Cada um corre por si. E aí, nem a grana batendo na porta, porque a promessa existiria, faz com que essa energia apareça. Realmente. E aí, Cássio, eu cito esses dois comentários do torcedor do Vitória para isso. O Sport não se conectou, por exemplo, a esse capítulo de 2023. E bastou o Vitória ganhar que os torcedores já fizeram a conexão com a forma com que o Vitória bateu Mas o tu Sport. acha que Thierry, em algum momento, pegou lá, ó, tenho aqui pra falar antes do jogo, durante a semana, ó o que os caras fizeram aqui. Se espera isso de Thierry? Não se espera. Certamente não, tá? Mas, Cássio, do outro lado, o Vitória teve não só a parte tática correta, a seriedade correta, mas absolutamente ligado ao jogo, tratando como uma decisão, a partir até dos esforços feitos durante a semana, tá? Para garantir a presença de Thiago Couto no gol, né? O que foi noticiado pela imprensa de Salvador, que o acordo foi de R$1 milhão, com o Vitória pagando 700 e quitando o resto com a dívida de Léo Pereira. Pedro Maranhão, repórter aqui do NE45, ele disse que viu o contrato e a multa, caso o Vitória quisesse utilizá-lo, era de R$1,5 milhão. Ou seja, o Vitória teria que pagar R$1,2 milhão, descontando os 300. Porém, como tem essa versão por parte da imprensa baiana, eu imagino que o Sport pode ter feito também um acordo, não ter cobrado a multa inteira, né? Ter dito, ó, 1 milhão, você abate os 300 e me paga 700 que ele está liberado para o jogo. Nessa gestão que quase nada é transparente, eu acho que a gente vai demorar algum tempo para saber quando esse dinheiro entrou, Veja, como entrou. Com a tá? gestão desesperada, se o Vitória prometeu pagar amanhã, Não, aí aceita até fazemos menos. qualquer X. negócio. Para quem vendeu uma operação do jogo contra o Flamengo por 1 milhão e pouco. Pra quem vendeu a Tá. alma do esporte, Exatamente. isso aí, meu amigo. Cássio, tua visão de como o Vitória se estruturou para esse jogo, tratou esse jogo, tá? A torcida fez muito mais barulho do que a do Sport na Ilha do Retiro. E como ganhou esse jogo, tem um termo que Cauê utilizou antes da gente começar o programa, eu não me lembro se chegou a utilizar Falei. na sua fala, porque eu estava aqui. O conversando murro na com o Márcio. cara. Um tapa na cara, né? Eu acho que a melhor definição para esse jogo, Cássio, foi um tapa na cara. acabou-se e Foi um pronto. tapa na cara. Chegou aqui, disse, é contra quem? É contra tu, é? Tu- Dá um tapa na cara e pronto. Acabou-se, E resolveu. o outro fez assim, levou o tapa na cara e disse, tá bom. Não vou brigar para não apanhar mais, não. Esse tapa na cara aqui já tá de bom tamanho. Gostei de ter levado esse tapa na cara. O sustinho, que também foi o Vitória deu, levou o sustinho ali, mas foi muito mais. E depois, ó, voltou o comportamento no segundo tempo. Vamos lá. O nível de competitividade que o Vitória está tendo aqui é incomparável. O Vitória vem de um empate contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Um resultado que começou a tirar o título do Palmeiras. O Flamengo abriu 4 pontos. São justamente os 4 pontos que o Palmeiras perdeu dentro de casa. 2 empates em 0-0, com o Vitória contra o Fluminense, com o Thiago Couto indo muito bem no jogo, mas com o Vitória arrancando um ponto, ainda que ele tenha permanecido na zona de rebaixamento, mas assim, pontuou contra um candidato ao título. Aí você vai para esse jogo agora, ou seja, o Vitória fez 4 pontos fora de casa. Numa reta final, você está brigando contra o rebaixamento, você consegue somar 4 de 6 fora de casa, são 4 rodadas seguidas pontuando, 2 vitórias e 2 empates. E eu digo na reação, porque o Fortaleza já vem a 6 jogos pontuando. Então, assim, se a turma começou a pontuar, a turma de cima vai dar. O Inter, se não vence o último jogo a vitória que o Internacional conseguiu, tava desse bolo totalmente também. Inclusive, tem Internacional e Santos na segunda-feira, que é o jogo que vai definir a situação do Vitória nesta 35ª rodada, se fica em 16º ou 17º lugar. Sobre a atuação no Recife, um time que vem nessa sequência, com esse nível de concentração, como a gente falou no começo do programa, com a fala de Renato Kaiser, com o trabalho que a gente conhece de Jair Ventura, sobretudo para esse tipo de campeonato, o Vitória era muito favorito. Quando o jogo teve um momento ali que estava 2-1 ainda. Assim, 2-1, o Sport jogando em casa, não tinha saído. Era 11-1. Tipo, veja. A odd da Bet Nacional. Veja, tá 2-1 pro Vitória, tem 45 minutos para jogar, o Sport tá jogando dentro de casa, para pensar assim, talvez dê para virar, o Vitória tá na zona de rebaixamento, tá brigando ali, tem suas dificuldades, já era 11-1. Porque tem um sistema para calcular o que cada time faz e o que o outro faz.
parou de ser... Na verdade, ele tentou parar com Carille, porque não funcionou. Aliás, que ano de Carille, no fim das contas, né? Assim, leva de 8, que vai ficar marcado por esse 8-0 que ele levou com Vitória. Vai pro Goiás, que é favorito pro acesso, e perde o acesso na última rodada. Mas voltando pro Vai Vitória... a realidade. Desculpa, eu. Diz? Mas tem Carille. Carille é isso. Carille talvez vai voltar para o que ele é. Um treinador que teve uma sorte Começou de pegar um Corinthians um e ganhar o campeonato. Corinthians Dá tudo certo, e né? dá tudo certo, de encaixar, pegando um clube potencial financeiro enorme, de um trabalho que já estava ali montado e deu seguimento. Deu certo, só que agora ele precisa trabalhar para manter o que ele fez ali herdado, talvez. E tá sofrendo, porque não consegue. E aí, E espero que não entre na rota de alguém aqui. Ah, e nesse caso, Cauê, o Vitória, pelo menos, ele conseguiu não ter a insistência que quase custou pro Remo um acesso com o Antônio Oliveira, mas conseguiu acesso assim depois de uma reação incrível, Guto Ferreira. Teve um erro do Vitória, O que que pode foram ter sido- 2 rodadas com o Rodrigo Chagas. Sim. Teve erro grave, inclusive. É. E sobretudo porque chegou a falar de efetivar. Mas o Fortaleza durou muito mais que o Renato Paiva, pô. Assim, e Carille, quando tava mal, é mais treinador do que Renato Paiva. Assim, Sim, sim. Mas o Vitória apostou num nome que não era para... Poderia não ser um nome para apostar. Quando o Fortaleza fez a aposta em Renato Paiva, já aquela que foi na grife assim, e pode ter Não custado... entendeu o momento. Pode ter custado um ano. Mas na hora que o Vitória vai para segunda troca, não vou considerar Rodrigo Chagas troca, não. Vou considerar que foi uma solução da casa que não deu certo, apesar da insistência. Mas quando o Vitória vai para a segunda troca, e que é a de Jair Ventura, pro campeonato, pro que Jair Ventura já fez no campeonato, aí o encaixe veio assim. Teve um lance, a gente assistiu, eu tô voltando pra cá, porque a gente viu nessa tela aqui, né? Quando tá no jogo aqui, bota no Premiere, tava assistindo o jogo. E o jogo tá 3-1, lá o Sport tá tentando qualquer coisa lá. Aí teve um lance, o Sport atacando com o Kevson, atacando a palavra muito forte, né? Assim, tava com a... Tentando dominar a bola. Aí eu apontei, eu lembro, eu tava aqui, Fred, ó pra aí, ó, tem um cara na área, que era Pablo, tinha os 5 do Vitória, tem mais ninguém do Sport. Aquilo era o retrato do jogo. Tava 3-1, o que tá perdendo por 3-1 não tinha o menor ímpeto de tentar qualquer coisa, e o que tava ganhando por 3-1 com absoluta consciência que mesmo diante de um time, de um adversário tão fragilizado do outro lado, de um adversário e se sentindo a atmosfera 3.813 torcedores, o menor público dali do Retiro. Nem Todo mundo a brasileiro, favor não do é? Vitória. Veja só, depois vai ser no Bordeiro, é porque estava concentrado ali, mas é possível que desses 3.800, talvez entre 1.000 e 1.500 do Vitória ali, tá? Assim, E o torcedor do esporte vaiando, cobrando. Então, assim, isso, então não assim, tinha uma torcida- não tinha diversidade na arquibancada, não exato, tinha, e mesmo, ou seja, com um cenário tão favorável, o nível de concentração, isso aí é uns 35 do segundo tempo, eu não sei exatamente porque Pablo nessa faixa, mas é mais ou menos uma reta final num jogo controlado, e um lado não havia o que fazer, e do outro lado a concentração não baixou. E é isso que o Vitória precisa até a reta final para tentar permanecer. Essa vitória não é a vitória da permanência, mas é uma vitória que, sem dúvida alguma, para o cálculo do Vitória, ela não poderia faltar. Na hora que você coloca a tabela do Vitória, na hora que ele veio quando vai colocar na reta final ali, Mateuzinho naquela reta final, aquilo ali foi até um princípio de ousadia de Jair, tá? Eu olhei assim, o jogo já estava 3-1, já estava morto. Eu disse, não precisava controlar a bola. O Sport teve mais posse de bola, 60%, Vitória teve 40%, Vitória finalizou mais. Eu acho que botou o Mateuzinho ali mais para dar um princípio de movimentação. Não era nem para dar uma sacudida no meio-campo, no ataque, porque eu acho que isso não estava acontecendo nada. Eu acho que era para dar um. O jogo estava controlado. O jogo estava controlado. Porque o terceiro gol fez o Vitória fazer algo de, pô, a gente não precisa mais se desgastar. E o próprio terceiro gol. Sofrer. Então, O jogo caiu como uma luva. Não, o próprio terceiro gol, quando fazer 1-0, tem um desvio, tá? Eu acho que a gente até quando o Celso estava de tarde aqui, falei com o Fred, eu acho que Kaique França, talvez ele tenha caído um pouco. Tudo bem que a bola desvio é pro outro lado, mas eu acho que ele caiu muito cedo antes do chute fora da área. A gente estava debatendo se tinha sido falha ou não, mas no segundo eu acho que é falha de forma indiscutível. A bola nele no cantinho. A bola foi lenta. Mas assim, depois que o Sport. Por exemplo, o gol do Sport, vê que loucura isso. O gol do Sport.
foi o gol mais trabalhado que os 3 gols do Vitória. Sim. Mas, assim, toca pra cá, Troca de toca pra 4 cá, passes. assim, ou seja, aquele princípio de reação, aí você vai pro segundo tempo, com 2 minutos, o cara acabou de entrar, é todo mundo olhando, pô. Assim, é muito fácil jogar contra. Renato Kaiser estava no meio de 6 jogadores. Ninguém 6 jogadores. ninguém nem encostou nele. Assim, é muito. Assim, você tem que aproveitar um adversário dessa forma. E na hora que fez 3-1, o queixo de vidro, que pode ter sido refeito ali no colado ali no intervalo, aí não tem o que fazer. Cá pra nós. Não, assim, não. Né? Foram assim, foram 45 Aí minutos. vai remar de novo, velho. Aí foram, não, nem a torcida aguentava mais. Exato. Teve um lance de Kevson depois, que ele toma amarelo. A torcida do Sport pediu vermelho. Foi. Foi a torcida do Sport Sport. que pediu vermelho É isso. pra Kevson. Aliás, enquanto um treinador consegue encaixar o time e o outro destruir, assim, da forma como o César... Não destruir, não, porque aí também aí é até uma sacanagem. Até que o Sport já estava destruído. Mas aí, além... O que é que seria além da Não, veja destruição? só. Eu vou. É porque ainda A gente destruir. vai falar do esporte daqui a Não, pouco. mas só pra dizer assim... Mas eu não vou mais ter nenhum desculpa, César. não. Existia não. alguma César coisa é o com o Daniel. Pior, E pior César pessoa conseguiu. que já ficou ali. O pior é o cara menos capaz que já comandou um time do esporte. É porque eu vou te considerar Antônio Oliveira porque esse, pelo menos, é Não, tratado mas como... Antônio e, Oliveira é cara, melhor do que César. Não, mas Com certeza. É melhor do que ganhando, César. Veja. ganhando o que Não, ganhava... não importa quanto ganha, não. Não é questão Não de é ser, o custo-benefício. não é questão de ser melhor, não. É questão de ser melhor, não. É que pelo menos um é, sei lá, 20, 30 Não, coisas. Sim, veja, ok. custo-benefício, ok. Mas um é treinador e o outro não é. Mas vamos seguir mais focado no Vitória para depois. Não, eu ia encerrar aqui, porque eu acabei perdendo a linha de raciocínio, mas é encerrar dessa forma de que, na hora que um destrói o time no intervalo, porque isso faz parte da análise do Vitória Sim. também. O Vitória voltou assim, com alguma ressalva pro segundo tempo. O Vitória não poderia permitir um 2-2, porque, veja, Não, Se- conversa no vestiário provavelmente. Não, foi de Jair, veja ó, só. meu amigo, ninguém pode. a gente não a pode... gente não pode tomar um gol de linha de Não, passe dos veja, caras. a gente não pode pegar um time que tá com 7 derrotas seguidas, já tá rebaixado como lanterna, nem sair da lanterna no Sport pode. Com 15 minutos a gente já tá ganhando 2-0. A arquibancada tá meio a meio, ou quase meio a meio, quando a gente mais animada, a gente não pode não somar 3 pontos nesse jogo. Isso. E ali ficou o princípio da ameaça, mas com 2 minutos acabou de novo. Foi. E é como você falou, e ali o queixo de vidro assim esfarelou completamente. Acabou-se. Foram 45 minutos. De minutos. nada. De nada. De nada. De nada. Porque é isso, o Vitória, hoje, não é que foi um triunfo, uma vitória daquele futebol, vamos dizer, bonito, plástico, diante do time fragilizado como o Sport. Não. Foi um time eficiente. Como geralmente são os times, são as atuações de Jair Ventura. Um time eficiente, que sabia o que precisava fazer, foi lá e fez, e quando chegou no terceiro gol, sabendo do queixo de vidro, ó, fura a bola que acabou-se. Não tem mais jogo. Você não vê o Vitória propondo muitos contra-ataques, por mais que o Sport tivesse completamente desajustado ali. Você não vê o Vitória preocupado em vamos subir a nossa linha aqui, porque o Sport vai estar agoniado, o Sport precisando, vai errar na saída de bola. Não. Jair foi aquele, ó, a precaução da precaução, que a gente já conhece, recua. O importante é a gente ter mais gente do que o Sport nos setores do campo, do meio de campo para trás. A gente, em momento nenhum, pode ter menos jogadores do que o Sport. Porque as nossas chances aí se reduzem de uma fatalidade acontecer. Porque não pode o que aconteceu no primeiro tempo, com 2-0, você deixar uma linha de passe daquela e Pablo complementar e chutar para o gol sem uma resistência maior. Sem nenhum jogador do Sport precisar ter que dar um drible em alguém para tirar alguém da marcação para resolver aquela jogada. É uma linha de passe de jogadores que estavam próximos e o mínimo de eficiência que a gente sabe que os lampejos do Sport mostrou nessa competição. Que o Sport poderia conseguir fazer isso. Esse time não tem competência para fazer isso em mais oportunidades no jogo. Mas esses lampejos aconteceram na competição. E aí o Vitória precisou entender, naquele que talvez tenha sido o pior momento depois de tomar o gol, e que o jogo, no marasmo que se encontrava, mas o Só Vitória... teve um pouco de jogo entre o 2-1 e o fim do primeiro tempo. É Exatamente. isso. Né? Só Porque teve o um pouco Vitória de jogo. ficou sem como reagir ali. Talvez ficou naquela, sem ter
a palavra do treinador mais próxima, ali distante, de tipo, vou ou não vou ou não vou? Vou para Dali? Sim. Ou eu fico mais aqui esperando o que a gente gosta de fazer, que é o contra-ataque, de jogar mais vertical. E talvez tenha apostado mais nisso, no seu DNA mais de tentar aproveitar os erros e os contra-ataques. Só que ao mesmo tempo, quando você dá campo ao Sport e se retrai, o Sport pelo menos consegue ali na história do futebol americano avançar nas jardas sem precisar construir. E aí o Sport termina até o primeiro tempo com mais posse de bola por conta disso. Porque o Vitória dá campo e o Sport fica ali tentando, consegue os escanteiozinhos, mas nada que faça até o Vitória olhar assim e dizer, pô, valeu demais ter pago pro Thiago Couto. Não precisou. Veja, o Vitória nem isso precisou. Essa dívida aí vai demorar um pouco, viu? Essa dívida aí vai demorar um pouco a ser paga. Fiz uma besteira aqui, Márcio, mas pode voltar lá para... Clica... Fiz uma besteira considerável aqui. Mas deixa eu te ajudar, Márcio. Pronto. Deixa eu te ajudar. Deixa a tela aí. Passa uma tela, por favor. Pronto. Era esse quadro aqui que eu quis colocar para a gente ver um pouco a situação do Vitória, tá? Depois desse Veja resultado. como o Vitória não só sobe, como traz mais gente para si, né? Exatamente. Vamos ver aqui, tá? O cenário que a gente tem dessa noite. Tá? Depois do resultado na Ilha do Retiro, que tirou o Vitória momentaneamente aqui do Z4, tá? O Vitória ultrapassa o Santos novamente e coloca 2 pontos em cima do Santos. Naturalmente, o Vitória tem 3 jogos e o Santos joga na noite dessa segunda-feira. Só há uma chance do Vitória voltar para o Z4 nessa rodada, que é o Santos bater o Inter em Porto Alegre. O Santos iria a 40, empataria com o Inter, tá? E o Vitória ficaria com 39. Porém, veja o cenário. O Inter ficaria com 40 pontos e só mais um jogo no Beira-Rio, tendo Vasco e São Paulo fora. Tá? O Vasco vem de 5 derrotas e se perder aí do Inter, até o Vasco já começa a entrar nessa conta. Rapaz, veja só. Com 5 Nada derrotas, é ruim pro Santos, com 5 derrotas seguidas. Com 5 derrotas seguidas, porque o Vasco não tá aparecendo ali, não. Tá, Não, é acima do Ceará. mas tá com 42. 42 também. Veja, meu irmão, se entrar lá nas redes do Vasco, eu não sei se a turma tá fingindo que não existe esse risco, não, tá? Tá todo mundo nesse bololô aí. Exatamente. Aqui, tá? Então, o único resultado que tira o Vitória do Z4, que devolve o Vitória do Z4, melhor dizendo, seria o Santos vencer. Mas você perceba que não é trágico. É isso, Fred. Não existe, veja, não existe resultado ruim. Não existe resultado ruim. Talvez Não até, existe. veja só. Lógico que tem uma questão moral de você virar e sair ali do Z4, faltando Isso. poucas rodadas, você deixar o próprio Santos Super pressionado. super né? pressionado de ter que resolver seus próximos jogos em casa. Mas você ter 2 ali do seu ladinho, meu amigo, pertinho. Era isso que eu ia perguntar. Veja só. Talvez na frieza, Isso, na frieza. o pior resultado é o Inter vencer. Na frieza absoluta, o pior resultado é o Caramba. Inter vencer. Na frieza absoluta. Eu vou abrir para que cada um Ok. dê o seu comentário. Porque Tá? se- Porque se o Inter vencer, acabou o Inter. Tá? O Inter se foi, É. não cai mais. Aí você basicamente só vai ter o Santos ao alcance. E o Santos tendo uma tabela consideravelmente melhor que a do Vitória. Tá? O Santos vai fazer 3 pontos na próxima rodada Sim. sobre o Sport. O Vitória vai ter um desafio complicado com o Mirassol. Depois o Vitória vai enfrentar o Red Bull fora de casa. E o Santos vai pegar o Juventude rebaixado. Mas olha, veja Inter só. e Vasco também, viu? O Inter. Mas se tá o Inter vencer esse jogo, significa que o Santos não pontuou. Presta atenção. Certo, exatamente. Pronto. Fica esse cenário aqui. Não. Congelado. Porque eu tô dizendo, porque se tratou como um negócio assim que seria na análise fria e não é tão fria assim. Veja como os 2 pontos que o Vitória tem nesse momento com o Santos, eles podem ser decisivos. Pode. Aí o Santos perdeu. O Santos vai bater 40 aqui, certo? Certo. O Vitória jogaria a vida contra o Mirassol Sim, para manter esses 2 pontos, certo? certo.
não é garantido vitória contra o Bragantino. Longe disso, Sim. lá no Cícero de Souza, ok? Ok, Mas com esses 2 pontos significa que o Santos não poderia empatar com o Juventude. certo. Porque, detalhe, se empata com o A Juventude, gente vai ver o saldo. se empata com o Juventude, não pode empatar com o Cruzeiro na última rodada. Certo. Porque se empatar com o Cruzeiro na última rodada, o Vitória joga pelo empate com o São Paulo. Veja só, eu Veja. acho que na última rodada, se o Vitória chegar Não, à frente do Santos, Então, pra mim, ele não cai. esse resultado internacional que você falou, tem muito, obviamente, depende de N resultados. Vou pedir para Márcio, eu disse só um segundo, vou pedir para Márcio abrir uma enquete, tá? Todos os torcedores do Sport do Vitória podem colocar, os do Vitória principalmente. Você prefere, no jogo Inter e Santos, você prefere vitória do Inter? Aliás, a enquete é: o que é melhor pro Vitória no jogo Inter e Santos? Vitória do Inter, empate ou vitória do Santos? Pode completar, Cássio. Pronto, porque esse cenário que eu tô falando, obviamente existem N cenários, mas eu Sim. coloquei um cenário onde o Vitória jogaria. Primeiro, vai estar 30 Não, mil no Barradão. ok. Como vem sendo desde o Mas começo. mas o Mirassol, mas já deu de dizer que o Mirassol é 3 pontos, né? Assim, Já deu. já deu. Mas assim, mas vai jogar para se fizer esses 3 pontos, ele bota o Santos. E eu tô dando os 3 pontos contra o Sport. Tá, sim, Mas claro. Tô É o dando- mais fácil que tô existe. dando- mas assim, E o Vitória sabe disso melhor Sim. que e ninguém. mesmo esse rebaixamento de Caxias do Sul, o Santos tá obrigado a ganhar aqui. Sim. Pra não ficar obrigado a ganhar do Santos. Mas vamos lá. Desculpa, do Cruzeiro. Mas eu vou dizer por que eu defendo essa tese. Que só ficar com o Santos é perigoso, Cássio. Vamos lá. Não o acho Santos... que ficaria só com o Santos, veja. É porque eu sou da linha, eu acho que o clube trabalha melhor. Primeiro, o Santos dentro da zona de rebaixamento é outra coisa eu também. sei, eu também acho. Mas Sim. vamos lá. Mas vamos aqui com o Vitória foi para 39 pontos. O Inter, se vencer, vai para 43. Esquece o Inter, pô. Esquece o Inter com 43, Exato. tá? 42 é o faixa de risco. 43 já é bem E mais aí, seguro. o jogo Inter e Vasco, talvez o Vasco já. Porque o Inter pode se sentir Isso, tranquilo, exatamente. você já pode livrar. Até o o empate Vasco- livra os dois. Exato. Tá entendendo? Então, esquece o Inter, tá? Essa questão do Ceará, a gente deixa para depois também, porque o Ceará pode zerar. A tabela do Ceará, mas ao mesmo tempo pode se abrir. Se Flamengo e Palmeiras Resolver a vida Resolver pra como já poupar tá. lá. Exato. já desanda, já abre brechas pro Ceará ali. Vamos focar aqui, do Inter para baixo, que é onde tem realmente, matematicamente, a briga real, tá? Vamos lá. O Inter foi para 43, esqueça. Você tem 39 Vitória, 37 Santos. O Santos perdeu aqui. O Santos faz 40, Sim. tá? Faz 40. Pro desenho de Cássio, o Vitória tem que dar um jeito de ganhar do Mirassol. Mas vamos lá. Deu. Bota um ponto. se Não, bota um ganhou. ponto. 42. 42, tá? Mas aí o Vitória vai ganhar de todo mundo. Vai ganhar os últimos 4 jogos. Vai ganhar do Sport, do Mirassol, do Red Bull Não. de São Paulo, não. A minha conta, perceba que na minha conta, Então- a única vitória seria contra o Mirassol. Calma, então ganhou do Mirassol, tá? Fica 42 a 40. Terminaria com 44 pontos. 42 a 40, tá? Pega o Red Bull Bragantino, perde. O Santos é muito mais favorito contra o Juventude do que o Vitória contra o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino vai estar jogando aqui disputa pela 8ª posição, que pode virar Libertadores, tá? Então, se o Santos passa e faz 43 a 42, o Vitória perde o controle da última rodada. Essa última rodada O aqui Cruzeiro já é resolvido 3 na dias vida, antes provavelmente. de Corinthians e Cruzeiro, É semifinal isso, da Copa do, Nord... Isso, da e Copa do Brasil. resolvido, porque o 3 Cruzeiro dias vai antes, ter Cruzeiro reserva. Libertadores na Vila. já garantido, tudo. E outra coisa, há 3 dias da semifinal da Copa do Isso. Brasil, contra o Corinthians. Então esqueça esse Cruzeiro aqui. O Vitória precisa chegar na frente do Santos. Tá? Precisa chegar na frente do Santos. Na verdade, o Vitória precisa estar fora do Z4 na última rodada, porque o Inter pega o Red Bull Bragantino e o Santos pega... Todo mundo joga em casa, os 3 envolvidos diretamente aqui, tá? Então, assim, vamos dar o ponto pro Vitória contra o Red Bull Bragantino. Ganhou do Mirassol, empatou com o Red Bull Bragantino, tá? Aí ele faz 43. O Santos faria 43 também, se vencer Sport e E Juventude. aí vai para a última rodada. Aí a gente com vai ter que história saber do o saldo. Hoje o Santos é 2 gols melhor. Se der uma porrada no Sport, pode ampliar isso. Tá? O Sport está vulnerável para levar uma porrada. Não, mas é número de vitórias. O Santos vai ter ganho 2. Ah, o Santos vai ter ganho 2. Já passa de novo na Já frente. passa. Perfeito, Cauê. Então o Santos já Já ficaria passa. na frente. Ou seja, o empate aqui não adianta. É por isso que, na muito minha pouco. lógica, na enquete, se eu fosse votar, o empatezinho. Ou Porque você segura
Não, um O empate sem empate, dúvida. o empate segura o Inter e manter. Veja, Não, o empate é o não- melhor. é porque o Fred falou um negócio. Assim, a semana do Vitória fora da zona de rebaixamento é outra coisa, pô. O clube, e no caso, e a do Santos está dentro da zona de rebaixamento, mesmo considerando que o adversário seria o Sport, é só, meu irmão. É outro nível de pressão. É Neymar, e aí essa zona de rebaixamento? É Neymar perdendo a paciência na entrevista, é Vojvoda. Rapaz, trabalhar. O limite tá ali, ó. É um pontinho, mas estar ou não estar. Mas- Na zona, mesma coisa do G4 Sim. na Série B, quando a gente Não, analisa. tem É outro, isso. é outro nível Mas de trabalho. é Eu não porque- consigo achar, eu não consigo colocar. Só, meu irmão. Mesmo que seja dentro desse cenário, que vai valer, obviamente, é na 38ª rodada. Mas trabalhar. Primeiro que se É porque Vitória. reduzir para uma opção é muito ruim. E veja, Mas não tá esse reduzindo pra uma Inter- opção, Mas não. qual E é a veja, outra? o A gente Inter- acabou de falar do Veja, o Vasco entrou daquela que você sei, sempre. mas O Vasco, é isso. Eu o sei, mas Vasco. se ganhar um jogo, acabou. Mas veja, pronto. Mas a minha. Aí que eu vou. Ah, porque o Vitória, na minha conta, não chegaria a 45. Veja, mas também Isso. parou de perder. Também. Desculpa, parou de Eu pontuar. sei. Mas veja só, se na verdade, com 2 pontos acabou. Esse 44 aqui já tá esticando um pouco a corda. Por que eu não larguei a história de Inter e Vasco ainda? Por conta do confronto, Sim. inclusive. Primeiro, Mas é porque se o Inter vem ganhar do sangrando Santos já é muito, 43. pronto. E É é por porque isso esse é que o eu acho que é problema. ruim o Inter, Eu também acho. o Inter ganhar. É por isso que eu falei, pra mim, obviamente que o empate é o melhor resultado. Mas se tivesse que escolher um, na lógica rápida que Sim. eu olharia e dizia, não, é melhor o Inter ganhar Sim. pra eu ficar fora. Essa é a linha de Cássio. Mas eu acho que Mas o na Inter, frieza até você pela ficar- tabela do É, Inter, mas na frieza você ficar Eu 40, 40, 39, se a gente fosse fazer aquela que a gente costumava fazer de vou fazer a tabela até o fim para ver a pontuação. Talvez o Inter ficasse com menos pontos. é isso, porque o Inter aqui, a Esse tendência é jogo que saia com muito pouco veja, ponto. E esse jogo do Inter contra o Vasco? Vamos lá, vamos fazer o que a gente fez com o Inter? Agora o que fez? Vamos dizer que o Inter É perca. isso, vamos lá. Que o Inter perca, perfeito. Vamos Cauê. lá. Perde do Santos. Aí vai pro jogo do Vasco. Empata. Pronto. 41. São Porque Paulo pro fora, Vasco vai ser lá em São São Januário. Januário. Pronto, E empate São Paulo pro fora Vasco. de novo. Perde. Perde. Aí vai Tá. pro jogo com o Red Bull. Vai com 41 pontos pro jogo do Red Bull pra ganhar e fazer 44. O Vitória possivelmente vai estar na... Possivelmente não, mas talvez esteja na frente. Isso. Tá? É por isso que eu tô querendo segurar o Inter. Eu a minha também, linha de eu raciocínio também, de segurar o Inter é porque esse time do Inter não tá confiável. Esse time do Inter, um jogador que talvez nunca tenha passado aí pela situação que está, Total. de entender isso daí, Total. por mais que o Inter já tenha sido rebaixado, mas não é essa turma. O Santos viveu isso ano passado. O Santos, assim, sabe no desespero que tem que chegar naquela última rodada ali, ó. É, mas aí o Inter vem de uma vitória sobre o Ceará, no Castelão. Vai jogar esse jogo do Beira-Rio com a torcida do Internacional consciente de que precisa vencer esse jogo chave para. Assim, eu dentro da realidade, eu acho que Eu o acho o Inter, Santos mais time. para esse jogo da segunda-feira, Eu acho o Santos mais time que o Inter. Acho o Inter desorganizado. O Inter mereceu perder do Ceará com um homem a Jo- mais desde exato. 3 minutos do Desordem. primeiro mas tempo. ganhou o jogo, O ganhar. time É tá importante, desorganizado. Eu sei, Cássio, mas teve um homem a Ver o mais aos Vasco- 3 minutos do primeiro tempo. Assim, tem coisas assim que tudo funciona, mas também tem uma coisa que não tem muita lógica no futebol, não, mas simplesmente acontece. O Vasco estava aqui, perdeu um joguinho, meu amigo, desarrumou, já tá na quinta derrota É seguida, isso, pô. Total, concordo. E veja, concordo. Detalhe, essas 5 derrotas seguidas elas acontecem depois de 4 vitórias seguidas. Meu irmão, e isso acontece o contrário também. O time tá apanhando, aí de repente ganha um jogo jogando mal. Essa vitória jogando mal, de repente ela consegue ligar. E sobretudo, um jogo numa reta final. Veja, esse jogo do Beira-Rio, eu não acho. A torcida do Internacional foi muito aquém nesse Campeonato Brasileiro. Várias vezes na transmissão até falava 11 mil pessoas, assim, são públicos assim muito baixos no Beira-Rio. Mas eu acho que nesse jogo é difícil que não exista uma consciência de dizer, ó, esse joguinho de hoje é bom vencer, tá? Então, de ter uma atmosfera diferente. Bem, eu sei que tá discordando, não sei, daqui a pouco o Fred vai trazer o resultado da Como a parcial. gente deu a opção do empate, quase todo mundo foi pelo empate. Mas, não, que é o mas, melhor mesmo. mas tira o empate. É. E aí, dos outros dois, como é que tá? Tá dando mais pra torcer pro Inter ganhar. Irmão, libera o porque Inter. é o instinto. É o instinto. É o instinto, É o instinto, é o eu falei, instinto, sobrevivente. mas instinto. é o instinto, irmão, o instinto de sobrevivência é muito É o real. instinto de sobrevivência. É você ficar fora da Mas zona de rebaixamento. E aí, lógico, tem o perfil de cada um. O meu perfil é de assim, eu vou muito assim de Veja só, eu tenho dito isso há algum tempo. eu sou muito Eu acho que a tabela do Santos é a melhor tabela. isso. Então, por isso, eu sou um analista de tabela, quase sempre. Eu pego futebol e jogo pra tabela. Eu acho que a tabela do Santos, ela permite pensar tranquilamente em 7 ou 9 pontos nas últimas Ô, 3 Fred, rodadas. Tem como rapidinho de puxar do Vasco? Eu puxei aqui, eu vi já. O Vasco pega
Inter em casa, Mirassol em casa e Atlético Mineiro fora. Veja. É perigosa, é perigosa. É perigosa. É. Mas ele tem Porque- 2 jogos em São Januário Sim. pra fazer 2 ou 3 pontos e resolver. Mas vamos lá. Não tá fazendo, né? Não tá Não fazendo. tá fazendo. E pode acontecer da gente chegar. Vamos dizer que nem sei a ordem na tabela. Vamos dizer que Inter e Vasco seja o último jogo da rodada. Vamos dizer, fechando amanhã. a noite. Amanhã à noite. Inter Inter Vasco e é Va- agora, pô. Ah, Não, não, pô, Inter e é Vasco. Inter e Desculpa. Que Vou te dizer. Inter e Vasco Vou seja te o dizer mesmo aqui, de Inter e Vou te dizer Santos. aqui, vou te dizer aqui. Mas vamos supor, só pra Não, gente botar uma Não, supor, pontuação. não, vou te dizer. Inter e Vasco é sexta-feira. É antes de todo mundo. Não, essa rodada ela vai ser É, toda ela é partida fatiada. de terça O Sport é até sexta. domingo. É. É fatiado, então não vai ser o último, não. É antes do Vitória, por exemplo. E Já é, tira um pouco da linha de raciocínio que eu tava pensando, porque poderia. é simultâneo, é antes do. É o primeiro, porque o Santos joga com o Sport 9h30 da noite. Sim. Que horário, viu? E, É. e o Vitória joga no Sexta-feira. sábado. É. Sexta-feira aqui. Isso. Não, Meu amigo, eu vi agora. já tava ligado nessa daí. Mas pode acontecer. Vamos segurar esse joguinho Inter e Vasco pra frente. Mas pode acontecer a gente tá fechando a próxima rodada, o fechamento da rodada com Santos, vamos dizer que ganhou pro Inter, certo? Santos, 43. Sim. 40 do E jogo, 3 do Sport. mais 3 do Sport, 43. Vitória, 42. Sim. E Inter Ou Vasco, ou Vasco, 42, 40. ou 41, Inter. Pode ser também. Do 42, assim, É. a gente vai distribuir esse ponto. Imagina. Vasco 43, Santos 43, Inter 41 41. e Vitória 42. Então é isso. Você segurar. Isso, eu acho melhor. Tá muito, eu assim- sei que a maioria vai contra. Eu acho que é instinto. Eu acho que na frieza, Porque esse é jogo, muito difícil você Inter e chegar, olhar Vasco, assim. vai e ser sair. loucura. Vai ser loucura. Vai ser insanidade, porque quem perder sabe que tá muito. Se o Inter se complicar, exatamente. Se o Inter se É complicar, loucura, tá muito pô. fudido. É loucura, pô. O Loucura. Vasco pela própria sequência. Por gastar mais uma oportunidade em casa. Tem 2 tiros em casa. Vai perder o outro tiro. Vai ser uma insanidade. Vitória ganhando pro Mirassol, joga uma pressão lá pra cima. Então, assim, como eu sou de apostar tudo, eu iria pra essa aposta mais radical, de que prefiro mais gente ali brigando do que somente no mano a mano ali com o Santos. Por mais que outras equipes possam surgir, como a gente já mostrou ali. O Vitória, quando essa tela se abriu, que eu disse, o importante do Vitória não foi só ele ganhar, mas foi puxar mais gente para si. É a mesma coisa, talvez mais gente pare nessa âncora aí. Como o próprio Ceará. Se não tomar cuidado, pode ficar nessa âncora também. Isso, o Ceará é muito perigoso. O É. Ceará é muito perigoso. A gente tá na. A gente Cara, excluiu tá o Ceará da conversa. Porque é agora tá no segunda-feira. Ceará. O jogo do Ceará também é É segunda-feira. porque, veja só, pra mim o Ceará corre risco de parar em 42. Então, mas o jogo. Mas, rapidinho, um segundo só. Só que o fato do Flamengo ter aberto vantagem Sim. contra o Palmeiras, ok, o jogo do Flamengo no Rio vira um inferno. Jogo do título. Mas Possível- o Palmeiras não, na última possivelmente- rodada. Veja, na verdade, o Flamengo pode ser campeão já nessa terça-feira. Se o Flamengo vencer o Atlético Mineiro na Arena MRV e o Palmeiras. perder do Grêmio. E o jogo é lá no Rio Grande do É. Sul, o Flamengo Abre 7 pontos. já é campeão. Isso. Mas não é jogo de entrega de taça. Assim, Sim, aí seria contra o Ceará. seria possivelmente esse jogo contra o Ceará. o Ceará. O do Palmeiras, veja, o do Palmeiras é aquela coisa, assim, não vai estar mais vaga desse cenário. Tipo, já perdeu o Campeonato Brasileiro, já não tem mais. A vaga Libertadores já está garantida, Já vai ter decidido Libertadores. já vai ter desse Libertadores. É um jogo no Castelão, assim, completa. Bom pro Ceará. Bom pro Ceará. Bom pro Ceará. É uma porta. Se vai abrir ou não, mas, é outra pode, coisa. mas pode ser bom pro Ceará dentro de um cenário, dependendo, onde é bom pro Ceará, mas com uma obrigação gigantesca pro Ceará. Gigantesca, Pro sim. Ceará. Isso. É. Agora, pro Ceará é fundamental que esse título se resolva o quanto antes. Porque o jogo se for um jogo para entrega de troféu, já é melhor do que o jogo pro Flamengo ganhar e ser campeão. Sabe quem acha isso também? É. Sabe quem acha isso também? A Globo. Porque não tem nem A Flamengo, Globo nem não Palmeiras na tem última rodada. nem Palmeiras nem Flamengo na última rodada da transmissão. E vai já pensar assim. Chegou o dia, a gente falou que isso a gente já falou, só beleza, tá tudo muito bom, muito bonito, mas aí no dia que acontecer, só a Globo pagou milhões e milhões e não ter
Porque, Nem Flamengo, nem Palmeiras. Né? obviamente, ela queria, porque é a ordem de solicitação de transmissão, né? Então, esse é o cenário aqui do Vitória, tá? Para as 3 últimas rodadas. Mas lembrando, a todo mundo que está assistindo, seja ao vivo, seja um corte. Isso aqui a gente está fazendo depois do jogo contra o Sport e ainda falta jogar na rodada. Isso. Inter Interessante. e Santos, Ceará e Mirassol. E o Fortaleza que não jogou essa rodada, tá? Um jogo aqui O Atlético. que exatamente, seria um jogo com o Atlético Mineiro em casa. Esse jogo foi adiado, então vai ter uma hora que só o Fortaleza vai jogar E aqui, que porque o Fortaleza pode vir moralmente junto, foi viu? péssimo. Foi péssimo. Foi péssimo. Porque aí tu começa a Ia enxergar. pegar, era hoje, Castelão lotadíssimo. Exato. Para andar junto aqui da turma. Exato. Para andar junto da turma. Estaria aqui, se brincar, frente do Santos. Você pô. desgarrar aí. Isso. Né? A história do jogo a menos, ele ficou vacinado demais com essa história do Jogo a menos. menos. Que não são 3 pontos. Foi quase que uma marca Esse hipotético, meu do amigo. 45 minutos esse ano. Márcio, traz o campeão do Vitória pra gente fechar a parte aqui do Vitória, tá? E depois mergulhar no Sport, que tem muita coisa para falar. Diz que a coletiva de Henrique Ambrogini aí, eu tô tentando resgatar pedaços dela. A coletiva não foi fácil não, viu? De Henrique Ambrogini, tá? Tá aqui o Vitória, que venceu o Sport por 3-1, tá? E a gente começa com o jogador de pelo menos 700 mil reais por jogo, Thiago Couto, tá? Por que por jogo? Não, porque foi nesse jogo, né? Então, por um jogo, Ah, 700 mil reais. sim, Custou por 700 esse mil tá. um jogo. Goleiro do Sport, que o Vitória conseguiu a liberação aí, assinando esse pré-datado. Participação nenhuma, né? Nenhuma. Na culpa no gol não tem. Não dá pra avaliar. O Sport chutou uma bola. A única bola que foi na Isso barra quer é a do dizer. gol. É. É a única. Foram 12 O finalizações, goleiro mas que só. tem fama de aceitar ter algumas coisas. Mas nesse caso não, porque a jogada foi, como eu falei, aqui na minha opinião, foi bem trabalhada. Foi bem Foi trabalhado. bem trabalhada. Foi uma jogada assim que, assim. Não, os gols do Que é- Sport, se fizer um DVD no final, se salva todo mundo A que, turma pensa que que não trabalhou. caiu, foi. Todo mundo joga a Série A ano Não, que tem- vem. tem um tweet, Aquele negócio, é, todo mundo. é. Quem foi que aconteceu? Foi o Santa Cruz. O Santa É. Cruz de 2016, quando caiu. Todo mundo ficou. Todo mundo ficou o na ataque frente do todo jogo. ficou, foi. Oxe, Léo Moura foi ser campeão da Libertadores, acho que pelo Não, todo Grêmio. mundo Não, pequeno, Como grafite, se todo diz? mundo é. Todo mundo caiu pra cima. todo, Todo é, mundo caiu pra foi cima. o time do Santa Não é o 2016. caso desse Sport. Menos a defesa. É. A defesa não. Não, foi do meio pra frente. Porque Thiago Cardoso foi bater no Náutico. Isso. na Mas não é o Copa. caso desse Sport, a gente tá aqui brincando. Não, Só tá os brincando. gols, Não. porque teve até um... Desse esporte, inclusive, é um problema para desovar. Viu? Teve até um tweet que viralizou essa semana dizendo assim: se chegar alguém aqui pra explicar que esse time que fez esse gol é a lanterna absoluta do campeonato, É. que é o gol que o Sport fez no Botafogo, né? Isso. Pois Que é um gol todo trabalhado e de novo hoje. Mas vamos lá. Thiago Couto é o famoso razoável de goleiro, né? Não tem nada, Nada. positivo, nada negativo. Por inércia do adversário. Então, Márcio, a gente fica com razoável para Thiago Couto, É um que razoável- gastou pelo Lembrando, menos... razoável, antes que o torcedor de Vitória fique. É um razoável de goleiro. Razoável Né? de goleiro. É tradicional isso, tá? Jair Ventura montando um Vitória com 3 zagueiros. Detalhe, viu, Cauê? Eu tenho gostado. Sobretudo nessa região do campeonato. Eu tenho gostado eu voltei a gostar 3 da zagueiros. formação de 3 zagueiros, sabia? Tenho gostado de ver time jogando com 3 zagueiros. Eu acho que dá uma proteção necessária. Claro que, basicamente, a conta daqui é Mateuzinho ter perdido o espaço no time, né? Mas Mas veja, são 3 zagueiros que não são perrunhas saindo sim, com a bola. sim. Precisa ser assim para jogar com 3 zagueiros, né? São 3 zagueiros com 2 volantes que são volantes que sabem jogar. Sim. São volantes meias, são volantes que sabem trabalhar a bola, que pisam na área adversária ou que armam. Pisam muito na área como o adversária. Ronald sabe armar. Isso. E são 2 laterais que conseguem subir. Ronald virou quase que armador, né? No time. É o volante que pisa mais. Né? É o 10, seria o 10. Sim. Tendo característica mais de volante de ajudar, de contribuir na marcação. Então, assim. E o mais importante de tudo é compactado, pô. Porque compactado vai todo mundo e volta todo mundo. Tá todo mundo ali junto. Então isso ajuda demais.
E ajuda qualquer estilo de. Seja com 2, 3 zagueiros, linha de 5, linha de 4. É um time organizado. Time organizado. Por exemplo, quando o time estava organizado, Ramon não estava farrapando. Ramon, no caso, o zagueiro do Sport. Sport, né? Vamos lá. Edu, Camutanga, Lucas Halter. Camutanga bem. Acho que Halter é bem também. É porque. O gol sai pelo lado esquerdo, só que eu acho que é mais um É. vacilo ali de Ramon, ali de um apagãozinho ali. Veja, pelo eu acho lado que os 3 zagueiros do Vitória foram bem, mas ao mesmo Mas tempo. também Mas ao mesmo baixa tempo. exigência, Exatamente. né? Mas Exato. tem a vírgula que eu acabei de falar, mas ao É. mesmo tempo. Seria até injusto com o Thiago Couto. Porra, me deram amarelo agora. Porque não aconteceu. Assim, a zaga do Vitória não teve tanto trabalho contra o Sport, mas eu acho que a Camutanga esteve bem, assim, no sentido de liderar a defesa. Poderia ser assim, um bem para Camutanga e talvez amarelo para os dois, mas amarelo não por desempenho próprio. Sim. E se por não ter tanto. Talvez eu suba um pouquinho de Edu para bem. Eu porque gostei mais de Edu, gostei mais de Edu do que de Halter Pronto, também. porque soube ser uma parede para Léo Pereira. Porque basta ser uma parede decente. Basta pra Léo parar, Pereira. Exato. Então, pelo menos ele soube não cair na da Léo Pereira, que é deixar o cara botar a bola na frente. Pronto. Fez a barreirinha aqui, ó. Fechou o espaço. Que é por onde o Sport... Que é a única válvula de escape que o esporte tem. Então, se ele soube fazer ali, eu acho que dá pra Edu conseguir. O Léo Pereira não conseguiu ganhar nada ali. Então foi um lado que conseguiu dar um suporte para que Cáceres pudesse avançar e ter o seu papel ofensivo também. Então subiria um pouco a de Edu para Então fica Edu bem, Bem. os dois razoáveis, ou Edu bem, Camutanga bem... Camutanga bem. Eu acho que Raul tem Eu iria, É porque 3 bem. Assim. Tu iria o quê? eu ia de bem pros três. Caramba. Veja, Aí Thiago Couto. não, mas Thiago Couto, veja só. Parte de não ter chegado nada em Thiago Couto porque os é caras dos foram caras também, né? É dos caras também, né? Eu só tava tirando um pouquinho de Rauta porque Por foi causa o do gol, lado né? dele. Por Por isso, lado dele. eu tiraria. Mas eu tiraria. Então não dá pra. Então, assim. Mas também não Mas é injusto com os outros dois. Ao mesmo tempo, eu achei que Halter bem na frente, chegando, Sim. dando suporte. o passe mais qualificado da saída Eu de acho que foram bola. bem, tá? Eu já Ramon é que eu iria pra razoável. Ramon dos meus, assim. É. De razoável até pra mal, né? Que não Então- teve. Ramon não teve A gente vai chegar nele. Vai. Quer Então, deixar a turma escolher o torcedor Vitória aí? Não, acho que dá pra ficar bom mesmo. Eu acho que a gente consegue fazer esse Pronto. nos três bem, tá? Até porque a Edu já foi mais... Porque nem tudo é só o que a gente avalia com a nota. Sim. A gente já fez a avaliação de Edu, que realmente parou tudo ali pela direita, tá? A gente já pontuou que o gol saiu por aqui, mas também seria punitivo demais. Eu acho que foi um jogador participativo na construção do time. Por isso que eu defendo que ele não fique abaixo, tá? Pronto. Ramon é que eu iria de razoável. razoável, né? De razoável. E Cáceres. Foi bem, pra mim foi bem. É. Porque conseguiu apoiar o time ali na frente. Como Edu também não deu buraco para Léo Pereira, porque Sim, não é só o zagueiro, é o lateral que também ajuda. Mesmo sendo 3-5-2, o lateral ajuda. Então, foi o suporte necessário para Léo Pereira não se criar ali e conseguiu ser opção na frente. Certo. Então, Cáceres fica como bem, tá? Baralhas bem, 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 Ronald bem. bem, tá? Algum muito bem pra eles ou bem? Não, bem. Bem, né? Também não Acho teve... que não teve nenhum. um Assim, joguinho não foi morto aquela. total. Não foi aquele. É um jogo eficiente. É um Isso, jogo. Isso. É um jogo, aquele nota 7 para passar, assim, por média. Exatamente. Em vez de ser colégio nota 6, colégio nota 7, pronto. É. Passou bem, não sofreu. A gente vem então com bem para Baralhas e Ronald Lopes. Ramon é razoável, tá, Márcio? Ramon fica com razoável. Eu vou aqui para Canta Piedra, tá? Que foi um jogador que chegou no Vitória, se firmou, porque eu até falei, né? Quando forma os três zagueiros, sobra para Mateuzinho, que era uma peça importantíssima para o Vitória e virou reserva. Mas também por conta de Canta Piedra. Pedra Né? que conseguiu segurar o espaço, solidificar, né? E fez um golaço, né? Sim, Bateu bem ali. sim. Na análise do esporte,
a gente vai conversar sobre a outra parte, né? Mas Mas veja, acertou a barra, isso, dando um mínimo de dificuldade. isso. Se o outro lado não sabe tirar o mínimo de dificuldade imposta, aí já é outra conversa. Isso, tá. Mas nada também, né, Não, o bem normal. Não teve Bem ninguém normal, que né? realmente Eric razoável, razoável. Não gostei de Pra Eric mal, hoje, né? não. De razoável Eu pra acho, mal. achei achei apagado. apagadíssimo. Se botar mal, eu aceito. Mal, achei que fez nada em campo. Aliás, Eric e Renzo, Tem um amarelo, leva um amarelo. Assim, veja só. Amarelo eu acho talvez para Eric nesse jogo, porque assim como a gente tá colocando o tanto que a defesa do Vitória evita qualquer vislumbre do Sport, mas a defesa do Sport era muito permissiva para Eric, Exatamente, para demais. Eric Então, ser tão à Veja, parte do O jogo. que Eu eu acho, falei, o eu, Sport tem dois zagueiros lentos. É. Então quem tem velocidade vai se dar bem. eu acho que não é razoável para Eric não, tá? Assim, pra mim nesse- é mal. Mal. E Mal sobretudo, mal. sobretudo porque o Vitória, no fim das contas, conseguiu funcionar, mas não exatamente através dele nesse Sim. jogo. Pra mim é mal pra Eric e mal pra Pra Renzo. Renzo. Por exemplo, acho que foi a primeira vez que Total, eu vi depois que Eric não foi carrasco Exato. contra o Sport. Não, a gente tava dizendo aqui, veja só, o problema de tá 2x0 que ainda tem o de Eric. E nem teve, né? Quando o jogo tava 2x0, né? Renzo, eu Renzo achei mal. mal. Também. Mal, né? Kaiser, que já chegou, já resolveu, né? Já. Resolveu a parte. Bem. Que é o que eu sempre digo do reserva. Como é que você analisa a reserva? Ele tem uma missão. Ser melhor que o titular, É. melhorar o time. No caso do centroavante, é definir o jogo. O que é que Kaiser fez? Rapidinho. Né? Resolveu, chamou pra ele, resolveu. Saiu do meio de campo. Toda a chutou de permissividade canhota. do esporte teve a permissividade do esporte que vai ser analisada dentro de alguns minutos. Mas a mesma permissividade Eric não aproveitou. Tá? A mesma permissividade. Renzo tem uma E veja, característica ele teve diferente. ambição né? demais de levar a bola, Sim. de levar, de bater de Sim. canhota, confiança de ir lá, mesmo não sendo a perna boa, depois de ter corrido não sei quantos metros conduzindo a bola sozinho e ainda chutar de canhota. Isso. A gente tem aí dois blocos, tá? O bloco que entrou ali por volta de 20 minutos, que é o bloco Mateuzinho, Lucas Braga, tá? Que pra mim são razoáveis ali. De razoável mesmo. É. Porque o Porque jogo acabou. O jogo O acabou. jogo acabou. Porque aqui é o seguinte: como não ser razoável? Você tem que ou fazer algo de positivo É isso. O pra jogo marcar, acabou. ou errar gravemente pra ir pro mal. Eles foram Eles mantiveram a bola furada tal que qual. o Vitória queria. Qual era o que a Pronto. Vitória queria ali? Exatamente. Agora Nossa. também, avaliar como cumprir a missão. Talvez até Ventura tenha pedido isso. É, Mas aí mantém não a bola furada, mas não tem seja como a razoável. gente- Não é a gente vai dizer, foi bem. exatamente. Talvez Jair Ventura diga, meu irmão, fizeram exatamente o que eu queria. É. Bem, mas aí, pô, a gente não é Jair Ventura, né? Apesar de gostar muito dele, nós não somos, eu pelo menos, né? Não vou colocar aqui no plural, porque meu amigo Cauê não abraça Eu acho tanto. competente para o que ele sabe fazer ali, Meu Deus do mas céu, queria eu. Aqui, tá? Tanto Ricardo Hiller quanto Dudu entraram muito no final e ficam sem nota, tá? Aí entraram já 81 minutos e aí não tinha mais jogo. Aí só foi pra realmente passar o tempo e evitar qualquer amarelo. pros mas disse titulares, antes da tá? ida de Carilli, viu? Era Jair Ventura Era ali. Era Jair Ventura, veja só. Ali. Era- Ali. era Jair porque Ventura. nisso eu entendo. O De, o Sport ligou, nisso eu o não tenho, Sport eu foi não o tenho primeiro, certo? menor bronca de dizer, ó, é Jair pra esse momento, viu? Cauê, dos 3 times do Nordeste que naufragaram em parte do campeonato, o Sport foi o primeiro a ligar para Jair. O primeiro. Negociou com Jair e com Antônio Oliveira. Escolheu Antônio Oliveira pagando mais. Jair, nesse momento, era técnico do Avaí. O Avaí era quarto colocado do campeonato. Quinto, quarto. Estava bem ainda, era muito no começo do campeonato. Tá? Mas abriu negociação para vir, porque já via que a situação do Avaí estava muito complicada. O Sport não fechou. O Fortaleza teve a primeira chance, trouxe Paiva, mas aí o Fortaleza nem cogitou Jair, tá? O Vitória foi de Carilli, Isso. depois veio com essa história de Rodrigo Chagas ser efetivado, o maior erro do Vitória no campeonato, tá? Talvez até maior do que o de Carilli, porque o Vitória contratou Carilli para Carilli fazer isso, e Carilli no Vitória quis ser inventivo. Não transformou o Vitória nisso daqui, mas eu acho, na verdade, como o Cauê falou no começo do programa,
Carille já foi. Já Já se foi. perdeu, tá? Já se perdeu. Virou um burocrata Exato. que nem consegue dar essa. Porque isso aí de Jair não é retranca, não. Isso é um time organizado, Organizado. Organizado, com pô. sistema de marcação de jogo. Eu estou usando esse verbo hoje para definir o Vitória. E o time diz, pulsante. É um organismo Isso. vivo. O time pulsa, corta a Isso, bola, pô. se fecha, comemora cada corte, comemora cada detalhe no jogo. Os jogadores carregaram ele, pô, no terceiro gol. Carregaram ele. Os jogadores do Vitória carregaram Jair no braço na hora do gol de Kaiser, tá? Por quê? Porque possivelmente no intervalo o Jair disse: pega a bola, parte pra cima, que lá ninguém marca, todo Lá mundo ninguém marca marca lento, marca a ninguém. distância. Parte pra cima, tá faltando o Renzo, faz o pivô. Você não, você vai ser mais vertical. Confia em você. Seja vertical, Confia tá? em você. Que é o que Jair propõe. Aí a bola voltou pra mão do Fortaleza antes de trazer Palermo. Fortaleza chegou a circular, eu não estava apurando ali diretamente pelo Fortaleza, mas vi perfis da imprensa cearense dizendo que fechou com Jair Ventura. A repercussão foi péssima, tá? Porque a torcida do Fortaleza está desacostumada um pouco a esse perfil, né? Vem Isso. numa. E aí, Fortaleza inverteu o rumo para Palermo, que está funcionando no Fortaleza. Por outro Ou caminho seja, tá, independentemente de se salvar de ou não. salvar ou não, assim, Palermo funcionou. ele pegou um time que não existiu com o Vojvoda depois de Isso. 4 anos, muito menos com o Renato Paiva, e mesmo num cenário onde poderia ser o time passivo, Isso. numa reta final, Tá ali, jogando bem. conseguiu recuperar Ele conseguiu pra juntar as peças e Outro time, virar, fez outro virar time. um time, na É, verdade. Veja, não existe o brilhantismo. Não tem, mas fez outro time. Fez outro time. Não existe o. Caramba, O o Fortaleza Fortaleza não chegou a ter joga- 2 vitórias, acho que durante 15, era um recorte assim absurdo. O Fortaleza não joga, talvez, o potencial pelos jogadores que tem, que poderia jogar. Mas, diante do caos que ele pegou, diante do afogamento que o time estava dentro de uma zona de rebaixamento e sem perspectiva alguma, ele reconstruiu algo ali que você vê competitividade. E um time que tem alguma coisa. Porque o que ele fala da qualidade embargada no elenco, o Fortaleza tem. Tem essa qualidade ali dentro do elenco, de jogadores que dá para você extrair. Agora o Fortaleza não conseguia juntar essas peças para ter algo. E minimamente o Palermo conseguiu. Jair é por outro caminho. Jair é no modelo desse modelo de trabalho dele, de puxar a turma, de comprar uma missão e dos caras entenderem que, ó, a gente só se livra dessa maneira. Isso. E aí, Márcio, Entendendo isso. tem nem o que discutir, tá? Muito bem para o professor Jair Ventura, que vai tirando o Vitória do rebaixamento, tá? Veja só, a gente fez umas contas aqui nessa segunda noite. Faltou dizer isso quando a gente tava falando, quando eu estava falando da parte de classificação. Eu comecei até a explicar, a gente tá falando só isso aqui e tal, mas a minha conclusão era: assim que acabar os jogos da segunda-feira, a gente tem raio-x, tá? Com toda a matemática, já sabendo o resultado disso. A gente falou muito, muito, muito de Inter e Santos, porque eu, porra, não precisa nem explicar porque a gente falou Exatamente. muito, mas Mirassol e Ceará tem uma importância, tá? Porque Nesse o contexto. Ceará tem que arrumar alguma coisa, um pontinho Isso, aí. isso. Porque, veja, nesse momento que se encontra aí, cada pontinhozinho Não, assim, resolve. é como se fosse a maratona. Isso. Cauê, a gente Aquele fez. copo d'água no final, ó, peguei aquele copo d'água. A só. gente fez no raio-x passado, tá? A gente fez um raio-x meio apressado, assim, digamos assim, mas ainda não tinha os números da UFMG, tá? Porque a UFMG não atualiza de noite. Aí no outro dia eu disse: Celso, saíram os números. Vamos refazer aqui o raio-x. A gente colocou uma outra versão do raio-x no ar, tá? Só focada na zona de rebaixamento. E foi muito importante porque eu trouxe um quadro novo. Quem não assistiu, assista, mostrando o que faltava para cada time chegar em determinada pontuação e como cada time se protege. Esse quadro, tá? Esse quadro, ele mostra como o Ceará se protege fácil, Sim. tá? Porque o Ceará, ele tem muita vantagem no desempate. Então, com um ponto, ele se Sim. protege, tá? De uma forma mais
É sempre uma proteção no desempate. Melhor em campo. E aí, Baralhas. Eu gostei de Baralhas. Eu também iria de Baralhas, tá? Pra mim, o melhor em campo, Baralhas. Seria Baralhas. Jogou o jogo mais jogado, mais determinante pro todo. Fechando ali o meio de campo. Isso. O chute é dele, né? Do gol é dele, do primeiro. desvio, né? Pra mim é Não Baralhas. sobra pra Foi ele. dado, não, mas Foi dado Foi pra dado, outra. sim, mas é por isso que eu perguntei. É, O chute é não, dele. Não, mas só pra né? dizer que foi dado. Por isso que eu não perguntei, o gol é dele. Né? O chute foi dele. O Aitor, o cara que é Aitor aí, canta La Piedra. Canta La Piedra. Só Canta La pra- Piedra. Baralhas, já Canta La teve Piedra. listas, viu? Mas. Muitas. Detalhe, tava treinando no Ceará, o No Vitória foi lá Ceará, e tirou. Foi. Ajudou demais o Vitória, sobretudo no começo do ano. Tá? Segue ajudando muito. Sim. Mas no começo do ano era Baralhas- um jogador. Desde a da primeira passagem no Atlético Goianiense. E ainda lembrando, acho que no Ituano, eu já tinha falado dele na época do Ituano. Então, é isso, tá? Fechando aqui essa parte do Vitória, reforço o convite, tá? Quem não viu, assista a atualização do Raio-X passado, tá? Porque essa forma... Márcio, tu volta só a tela pro quadro da classificação, para eu fazer esse convite pro Raio-X. Porque a gente mostra isso, tá vendo, Cauê? 11 vitórias o Ceará Sim. tem. Então, E isso protege demais, pô. ele indo para 43 pontos é muita proteção. É, Porque a gente viu aqui que a turma chega. Lembrei. Não é o número de vitórias só que protege. Olha a diferença do saldo do Ceará para os outros. Tá? Empate e vitória, ele vence no saldo. Empate e vitória, ele vence no saldo. Então é como se o Ceará tivesse um pontinho a mais aí. Ele consegue vencer todo mundo no desempate. Tá? Vejam esse vídeo que está mais detalhado. E de qualquer forma, tá? Na noite dessa segunda-feira, madrugada de terça, né? Os jogos acabam tarde. A gente vai fazer uma nova versão atualizada desse raio-x. Galera que tá ficando por aqui, torcedor do Vitória, se tiver indo embora agora, deixa o like, tá? Se você não é inscrito aqui no nosso canal, por dar essa moral pra gente, nossa produção cada vez mais intensa, cada vez mais abrangente, tá? Buscando ao máximo trazer opinião, com informação, com factual, tá? Era uma coisa que a gente não fazia tanto, a gente guardava as coisas que aconteciam na semana para um raio-x na segunda-feira, agora é escala industrial aqui, a gente senta nessa mesa, debate todos os temas e repito, Sir Cássio Zirpoli, né? Voltou de férias e agora a gente tem força máxima aqui no estúdio para ficar moendo aí cada vez mais vídeos durante a semana. e Fred, antes da gente ir para outro caminho, dá a vitória também para eu tenho um cunhado que é torcedor do Vitória, Jonatas. Baiano, torcedor do Vitória. Mande um abraço então, para ele aí. Deve estar feliz. Co-irmão. Ó, o Vitória que. Um é Bahia não e outro é pe- Vitória. Vitória que não perde do esporte há 7 partidas. A última vez foi em 2019. São 4 vitórias e 3 empates do Vitória desde então. E isso tá deixando assim, o esporte, ele dentro do G7, ele só tem desvantagem diante do Bahia. Aí, todos os outros ele tem vantagem. Mas essa do Vitória já tá por um triz, tá? Considerando todos os jogos na história, agora são 84 partidas entre Sport e Vitória. São 30 vitórias do Sport, 25 empates e 29 vitórias do Vitória. Tá por um. Ainda bem que cada um tá viver sua vida. Cada um vai seguir um caminho. Ah, não, tem a Série B ano que vem, se o Vitória cair. Se o Vitória cair, então, se o Vitória cair. Não é que eu digo, como já tivesse definido. Mas se o Copa do Vitória... Nordeste que o Vitória não vai pra... Eu tô dizendo que cada um Não, seguindo mas um se o caminho. Não, mas se o Vitória ficar na primeira divisão, ele não joga. Não, ele joga só Só se for pra- só a Sul-Americana. Então tem alguma chance. Então veja só, nesse momento o Vitória está caminhando para igualar. E isso tava assim. Veja, o Sport tinha 5 vitórias de vantagem. Tá uma. A última vez foi 2019 na Série B. Então é isso.